Esse episódio é um oferecimento de 4 empresas sensacionais que apoiaram esse projeto desde o seu início. Então, começando pela Empada da Casa, a maior empadaria de Seropédica e região. Eles também estão em Paracambi. Então, para você que quer comer aquela empada de pouca massa e muito recheio, Empada da Casa vai estar passando o QR Code aqui. Avançando para o próximo agradecimento, eu deixo aqui a indicação da Ótica Seropédica. Ótica essa que está desde 2007 no mercado. Então, se você procura por exame de vista, óculos de grau, de sol, infantil, o lugar é na Ótica Seropédica. QR Code também passando na tela para te facilitar. Avançando para mais um grande apoiador, é a lanchonete Game Over, isso mesmo. Ali você vai encontrar as mais deliciosas pizzas, hambúrgueres, enfim, os lanches de forma bem variada. Ainda conta com um excelente espaço Kids. Sensacional, não é? E ainda pode melhorar. Vai estar passando o QR Code aqui também na tela. Deixo a indicação para ele, que é o Dom Marassad, especialista em cozinha italiana, perfeito, com massas frescas e a pronta entrega. Então vai estar passando o QR Code na tela. Ele que está fazendo a sua reforma ali para aumentar, para ampliar a sua operação. Então eu deixo aqui a indicação. Depois desses 4 patrocinadores e apoiadores, começamos esse episódio de forma excelente com a apresentação da nossa querida Vitória Alves. Seja muito bem-vindo ao Empúria Pod e não deixe de se inscrever no canal. Estamos aqui para mais um episódio do Empúria Pod, esse programa que é muito especial sobre empreendedorismo. Mais um episódio falando sobre vidas, sobre transformações, sobre carreira. E hoje eu estou com 2 convidados muito especiais da minha terrinha, de Seropédica, com o David, com o Phil, com negócios completamente diferentes, mas a gente aqui tem uma sinergia muito em comum, que é o empreendedorismo. E eu quero aqui dar esse espaço para vocês também se apresentarem, contarem um pouco mais da trajetória. O David, a gente já tem bastante pontos em comuns, né? A gente estudou na mesma universidade, fizemos parte da mesma empresa Júnior. Queria saber também de você, David, se isso realmente impactou na sua escolha profissional pro empreendedorismo, como é que foi também. E eu quero te conhecer um pouco mais também, Phil. Eu conheço eles pelas esposas, né? Porque ambas são minhas clientes, a gente fizemos um trabalho juntas de consultoria de imagem, então eu estou muito empolgada de conhecer a história de vocês também. Legal. Se apresentem, meninos. Vamos lá. Me chamo David Ávila. Como a Vicky falou, a gente estudou junto na universidade. Então, a gente tem uma trajetória muito parecida, né? Um início de trajetória muito parecido. E hoje a gente tem uma ótica, e não só uma ótica. Hoje a gente tem um consultório oftalmológico também, em que a gente consegue ofertar para os nossos clientes uma experiência diferente, um atendimento mais personalizado. Então, assim, a gente começou a pensar a ótica de uma forma diferente. E já estamos aí há uns bons anos nessa trajetória. E, enfim, a gente espera poder alcançar voos mais longos a partir de agora. E é lindíssimo, né? Porque eu acompanho também pelas redes sociais. Deu muito trabalho. É muito chique. É bonito. E você, Phil? O bacana falando dele aqui, né? Que é uma ótica que passou a ver de um jeito diferente, né? Já entrou bem no... Isso aí. Muito bom. Então, né? Meu nome é Felipe Vasconcelos, só que desde adolescente aí eu tenho esse apelido aí, né? De Phil, desde a época de você colocou ali no formulário. Sim, exatamente. Não, mas então, eu vou explicar. Só tem 3 situações que me chamam de Felipe. A minha esposa, quando tá nervosa comigo, entendeu? A minha mãe, que não aceita o meu apelido, e pessoas que eu realmente já não tenho contato, então é aquele primeiro contato mais formal. E não é o caso, né? Como a gente está aqui para se abrir em experiências, então, Phil, eu vou me sentir super à vontade, prefiro assim, né? Como você falou, né? A gente é conterrâneo e a gente tem uma empadaria, né? Foi um conceito um pouco novo lá para nossa região, não tinha nada em específico disso, só de empadas. E a gente se aventurou, né? Falou, vamos fazer aqui o que não tem, né? A gente iniciou ali uma carrocinha na porta da casa da minha mãe com 4 sabores. Hoje a gente tem uma fábrica, a gente tem uma rede de franquias com 3 lojas. Então foi um crescimento legal, é uma empresa de família até hoje, né? Muita gente tem algo contra, mas dá certo. É uma sociedade que não vai acabar nunca, né? Por mais que brigue, vai ficar todo mundo junto ali. É verdade. E o negócio está indo. Muito bom. E eu tenho muitas perguntas para fazer para os dois, porque eu acredito muito que esse negócio também que envolve família, acho que tem toda uma trajetória, né? E falando sobre ótica, o David, o que você
quis trazer assim de diferencial para a cidade? Acho que todo esse propósito, né, de trazer essa diferenciação desde o atendimento, o que você traz da sua bagagem profissional para hoje estar junto com a sua família também, né? Porque são seus pais que são os fundadores? São. Que legal. Na verdade, começou com o meu avô, lá em Campo Grande, Ótica Nova Visão. Se você chegar ali Meu avô era pastor, né? E aí, antes dele falecer, ele teve câncer, ele pediu para minha mãe não parar com o negócio, para cuidar da minha avó através do negócio, né? Foi um negócio que mudou, na verdade, a visão dele de comércio, de tratar as pessoas, de ver de uma forma diferente mesmo. E aí a minha mãe fez o curso e começou a estudar. Eu hoje até estava brincando com o Fio ali em off, que na verdade quem devia estar aqui era minha mãe. Ah, muito bom. Então fica o convite. Fica o convite, E assim, isso mudou as nossas vidas, né? A gente entender a necessidade do cliente, porque também nós somos clientes de algum comércio, né? De alguma necessidade. E como que a gente pensou a ótica, né? A gente vende o mesmo produto, basicamente, que as outras óticas vendem. Mas a gente consegue hoje focar no atendimento, que talvez seja um grande diferencial. Você vender um produto de qualidade, mas você conseguir passar para o cliente a necessidade daquilo, né? De você entender a necessidade dele e conseguir converter aquilo numa satisfação dele. Então, pensando nisso, a gente tem hoje um consultório oftalmológico, onde a gente tem 2 oftalmos que atendem lá. Legal. Porque, assim, basicamente, hoje em dia você tem aqueles exames que são mais exames que as pessoas vão lá e fazem, mas não são médicos, né? Então, eles não conseguem olhar a sua necessidade por completo. Porque, às vezes, a sua necessidade não é um óculos, um olho ressecado. E o oftalmo, ele consegue fazer todo esse mapeamento, ele consegue ver toda essa necessidade de uma forma mais completa. Então, hoje a gente tem um espaço, hoje a gente tem um consultório que é pensado para o cliente, para que ele se sinta como parte da casa dele, uma extensão da casa, um lugar onde ele se sinta confortável, né? Que ele veja segurança, que ele se sinta bem, que eu acho que é o principal. Legal. É igual quando eu vou lá na empada, eu me sinto bem, porque é um lugar que eu confio, é um lugar que eu como e que eu me sinto bem, me sinto satisfeito. Legal. Então, eu acho que é isso. É você conseguir gerar essa segurança para o seu cliente. Muito bom, muito bom. E você, Fio, me conta um pouco mais da sua trajetória. E você falando que começou em frente de casa, mas esse sempre foi o seu sonho, empreender? De onde veio essa grande ideia? Porque eu achei uma grande sacada. Porque eu lembro quando chegou essa ideia de empadaria no Seropet, eu falei assim, caraca, como é que a pessoa pensou nisso, né? Eu gosto dessas histórias, compartilha. E é a história que às vezes tem nexo nenhum, né? Não tem. Exatamente. Eu nunca pensei em empreender, na verdade. A gente estava conversando aqui em off, né, sobre faculdade. Eu iniciei fazendo construção naval. E no meu último período ali, eu abri minha primeira empresa, que foi no ramo de telecomunicações. Então, virou de uma hora para outra a vida sem eu ter... Eu lembro uma vez eu indo para Itaguaí, né, que minha empresa ficava em Itaguaí, e eu passando embaixo de um semáforo ali, de um pardal, na verdade. Já até tomei algumas multas nele, mas a imagem fica clara na minha cabeça. Deu passando, eu falei, cara, qual foi o momento que eu imaginei ter uma empresa? Nunca foi um sonho meu. Mas assim, eu tive a primeira empresa, fiquei com ela durante 6 anos, né? Saí vendendo, acho que... Era de telecomunicações, era um provedor de internet. Ah, que legal. Vendi para um provedor maior e depois fui para a empadaria para trabalhar com a minha família. Teve uns 2 anos no início que eu só ajudava eles à distância, que eu sempre cuidei da parte administrativa. Eu sempre gostei muito de número, né? Aí, quando eu deixei a faculdade, acabei indo para essa parte mais financeira, administrativa, pela aptidão que eu sempre tive. Sempre fui um pouquinho nerd ali na parte de cálculo, matemática, então era algo que me atraiu. Mas a Carro, assim, em si, foi uma trajetória até bem conturbada no começo, que meu irmão ele foi mandado embora, e com a rescisão dele, ele não sabia o que ia fazer, minha mãe já vendia empada em casa. Aí, não, vamos comprar uma carrocinha. Comprou uma carrocinha, família, né? Exatamente. Comprou uma carrocinha, botou na porta de casa. A gente viu que não estava dando muito movimento e a gente sempre foi meio doido. Falou, cara, para dar movimento eu preciso de um lugar maior. Então, assim, vamos arriscar? Vamos. Aí, a ideia da empada em si, porque meu irmão queria montar uma padaria, foi minha, porque é totalmente a ideia de jirico, né, que eu tive para falar. Porque eu falei assim, não, sim, mas olha o pensamento que Deus é bom e teve misericórdia para dar certo. Porque eu falei assim, olha, só quem come empada é velho, cara. E quem tá na pista, tá dirigindo, tem habilitação, porque pessoas mais velhas gostam de empada.
Aí foi esse o insight. Sim. Não, tá na pista, tá dirigindo, é mais velho, jovem, não gosta de empada, vai vender empada. Adorei. E começou em 2017. Foi exatamente esse argumento que eu usei para ele. E acabou virando, né? O que tá hoje ali. A gente abriu a segunda loja em 2019, a terceira loja em 2022. 2023 a gente teve um ponto dentro da Universidade Rural também. Então chegou a ter 4 unidades e mais a fábrica. Que bacana. Mas foi nesse processo sempre em família ali e sempre ajustando as coisas, né? Principalmente pelo ponto que ele falou, que eu acho que todo empreendedor deve fazer. Cara, quer ganhar dinheiro? Resolve um problema. Foi o que ele falou. Ele entende o problema do cliente dele, trabalha em cima do problema e você resolvendo aquele dinheiro é consequência do negócio. Consequência. Por mais que pareça papo de coach, né? Que a gente fala, não é para ganhar dinheiro, mas é a verdade. Não, é uma consequência, né? São Sim, escolhas. Eu acho que hoje eu vejo a galera querendo empreender, assim, quer um empreendimento fora da casinha, né? Inventar a roda. Mas às vezes é uma necessidade que está tão urgente ali e a pessoa não se dá conta que, de fato, poderia dedicar um pouco mais desse seu tempo para isso. E legal, assim, você ter essa persistência, né? E é um negócio diferente, né? Em padaria, é uma coisa que é diferente. A gente vê muita questão de x-tudo, de sanduíche, que tem o seu valor também, mas é um negócio que apostar, você teve que ter uma ideia, tipo assim, só Sim. pessoas mais velhas consomem, quando na verdade... Não, e hoje o nosso público, 60% são pessoas de 25 a 35 anos. É um público totalmente diferente do que eu imaginei. Só que assim, o negócio ele veio sofrendo mudanças. Como ele falou, o que eu quis entender? Empada geralmente é um lanche que você pega em algum lugar e vai, e sai. Nenhuma casa de empada que tem, né, empadaria, ela te oferece um ambiente para você ficar. Geralmente é uma pizzaria, uma hamburgueria, um restaurante que você tem. A gente criou esse conceito de dar um ambiente com salgado que é super popularizado. No Brasil, empada vende em qualquer estado do Brasil, tem. Mas nenhuma delas oferece um ambiente. Foi o que ele falou e para mim é super gratificante ouvir isso. A logo da gente, tudo aqui tem um significado de comida afetiva, de casa. Coração. Isso, de recheio. Isso aqui, o coração significa o afeto. É minha mãe que faz a empada até hoje. Fantástico. Então, a logo foi desenhada em cima disso. A casa é para que você se sinta realmente num ambiente acolhedor, que é uma empresa família e tudo mais. Então, a gente tenta passar isso. E ouvir de alguém, né? Eu conheci o David hoje, mas que é um cliente, e se sente assim, porque eu acredito que os clientes deles também se sintam. Porque é fácil você chegar num local que só te vende, né? Não resolve o teu problema, só quer vender. É mais do mesmo. Isso aí. Isso aí. E o mais do mesmo acaba que não faz diferença na vida da pessoa, né? As pessoas hoje em dia, a gente percebe que o público hoje, de uma forma geral, ele quer encontrar algo diferente. Só que às vezes, é aquilo que você falou, tem gente às vezes querendo inventar a roda. Tipo, e às vezes é você pegar o mesmo e você ser criativo. Dá o seu toque, né? Dá o seu toque. Você ser criativo, você dá o refino que precisa. Né? Porque hoje em dia acho que tem espaço para todo mundo. Mas precisa ser feito com carinho. Né? Eu gosto daquela frase, não existe concorrência. Porque, assim, é a partir do momento que você entende qual o seu diferencial. Na consultoria de imagem, trabalhando nessa parte de branding pessoal, de posicionamento, as pessoas às vezes chegam com uma ideia. Eu quero transmitir autoridade, isso e aquilo, mas calma lá, quem é você? O que você realmente quer com isso? Né? Quais são os seus objetivos? Ter clareza do processo, né, faz com que as pessoas se conectem genuinamente com você. Né? E o seu negócio tem que ser reflexo disso. É verdade. Tem que acreditar, né? E geralmente hoje eu tenho conversado com muitas pessoas que querem iniciar empreendendo. A primeira coisa que eu pergunto é assim, quem que você quer atender? Não conhece o público, porque é o que você falou. Eu não vendo empada para todo mundo e todo mundo não é meu cliente. Eu tenho não tem como, né? Sim, assim, eu não vou atender, não vou agradar. Tem pessoa que gosta de muita massa. Tudo bem. O meu, aqui eu falo que nem é mais o slogan. É promessa, né? É pouca massa e muito recheio. Uma promessa que a gente faz para o cliente e a gente entrega. Porque assim, tem que ter coerência no que você oferta para o cliente e o que o cliente chega no seu estabelecimento ele vai ter. Não adianta você propagar uma coisa e chegar lá o cliente vai ter um desalinhamento ali de expectativa que acaba sendo frustrante. Isso é muito e você real. acaba queimando sua marca, né? Quando a gente vai falar do brand de marca, é exatamente isso. Por que escolhem você? Qual é o diferencial? Se você entrar no iFood e escrever empada, vai ter 30 empadas lá. Mas por que você vai comprar a minha? Né? Então, isso fala bastante. Um ponto muito importante, que eu acredito muito que, talvez levando mais para esse lado do setor alimentício, é a galera achar que o meu produto é premium, o meu produto é de alta qualidade, não faz uma propaganda. Porque hoje o marketing é nosso aliado, né? De uma certa forma. Mas aí, quando a gente consome, a gente vê, pera lá, é tanta coisa que, na verdade, não é aquilo ali. Então, você não está passando uma verdade para o seu consumidor. E aí vem aquele burburinho. Pode ser um vilão também, né? Pode ser um vilão. Você acaba dando um tiro no próprio pé, né? Se você não souber usar a seu favor, você
na verdade, você está denegrindo sua imagem. Né? Sim, É verdade. sim. É por isso que é o que vai chamar a atenção. No meu caso lá, eu brinco com a minha mãe muito, né, no nosso Instagram, no marketing lá, vivo zoando ela, mas por quê? É uma empresa que a gente colocou no nosso brand, que é uma coisa de diversão e família. Então, assim, eu brincar com a minha mãe é algo que tá dentro da minha marca. O que vai fazer, às vezes, a pessoa lembrar? Não, vou comprar empada aquele menino lá que fica zoando a mãe dela. Da velhinha que ele fica zoando e tudo mais. Então, é essas coisas. É pouca massa mesmo? Vou pedir para ver se é pouca massa. Então, até o cliente, eu tenho que gerar curiosidade. O cliente, ele vai pedir depois, ele vai testar. Pô, é verdade ou não? Não, é verdade, eu vou comprar de novo. Mas se não for, foi um tiro que eu dei no meu próprio pé. É um então... gatilho que você gera no cliente. Exatamente, exatamente. E falando ainda um pouco mais sobre trajetória, eu queria ouvir um pouco mais de você, David, falando sobre como foi essa virada de chave para você também se envolver com os negócios da sua família. Eu lembro que você chegou a ser presidente da... Não, eu fui diretor... Na época era gestão com pessoas, né? Gestão de pessoas. É o famoso RH. É isso, a gente fez parte, para quem contextualizando, né? A gente fez parte de uma empresa júnior, que é tipo esse laboratório empresarial, né? De jovens, sonhadores e alucinados. Que quer colocar em prática aquilo que está na teoria, na sala de aula. E é muito bom, né? Muito bom. Foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu me descobri um empreendedor ali. Que legal. Porque quando a gente entra... na verdade, eu comecei fazendo matemática, né? Muito pela influência do meu pai, indireta. Porque meu pai sempre foi muito bom em matemática, ele fez faculdade de matemática, e aquela coisa de que você quer ser igual ao seu pai, sabe? É o herói, né? É o meu herói. Uhum. E eu falei, não, vou fazer matemática. E sempre foi uma das matérias que eu tive mais dificuldade no ensino médio. Só que aí eu fiz na UERJ, só que aí por volta do meu 6º período eu decidi que não era o que eu queria. Apesar de gostar de pessoas, apesar de gostar de ensinar, de dar aula, eu vi que não era por essa linha que eu queria ir. E aí, ainda assim, eu falei, não, deve ser a distância, porque eu acordava 10:45 da manhã todo dia. Caraca. Aí eu pensei assim, não, vou para rural, porque às vezes é a distância e eu vou me encontrar sendo mais perto. E aí eu fiz um período lá e eu vi que não era, realmente não era. E aí eu migrei para administração. E nos encontramos. Muito bom. E aí eu fiz a multiconsultoria, né? Trabalhamos lá e foi assim, um período fascinante da minha vida, que eu sinto saudades até hoje. Que legal. A gente entra lá como consultor de projetos na época, né? Teve algumas alterações. E aí a parte de direção é, na verdade, uma eleição. Você monta um plano de gestão. Todo um plano de negócio, a gente... É muito legal. Você chega assim, você quer empreender e é acessível, né? Porque... É bem acessível, na época, se eu não me engano, era 70% abaixo do valor do mercado. Que uma empresa de consultoria sênior, você pagaria. Nós também chegamos a contratar uma empresa de nutrição, né? De parte de engenharia de alimentos. A nossa primeira ficha técnica, tudo da fábrica, foi uma empresa júnior. Da Rural? Júnior? Era da Rural? Da Rural, multiconsultoria. Provavelmente deve ser a Isso aí. Núcleo. Foi Núcleo. Isso aí. Legal, foi Núcleo. E aí, muito interessante, porque você se desenvolve, é basicamente aquilo que a gente sempre escuta lá, né? Você sai da sala de aula e você pensa assim, como é que eu vou colocar isso em prática? Porque ainda é muito teórico. E como é que eu vou ver isso acontecer, né? Como é que eu vou botar a mão na massa? E aí a multiconsultoria, a empresa júnior como um todo, ela te dá essa oportunidade de você conseguir na prática ver aquilo que enxergar um negócio, né? E é fascinante. É isso mesmo. E aí, a partir daí, fui diretor lá durante um ano, o plano de gestão 1 ano, e fui estagiar na Ball, que é uma multinacional do ramo de embalagens. Latinha, né? E isso aí. Era a antiga Hexa, uma empresa inglesa, e quando eu entrei na época que estava fazendo o processo de migração, ela estava virando Ball, que era a número 1 do mercado, americana. E eu entrei como estagiário de RH, e o legal é que no estágio, no processo seletivo, era eu e mais 8 pessoas da multiconsultoria. Muito bom. Então eu tinha tido uma reunião com o pessoal mais cedo e fomos pra lá. E engraçado, a gente não sabia. Não sabia? Não, aí chegamos lá, o que você tá fazendo aqui? Então, assim, foi muito divertido, né? A gente se via num processo seletivo. Juntos, e eu de montava verdade, os processos né? seletivos lá. Muito bom. Então foi muito legal. E aí acabei passando o processo seletivo. E lá eu cuidava de toda a parte de recrutamento e seleção da empresa. Estagiário, mas cuidava. Pela experiência que eu já tinha. Então, assim, me amadureceu bastante. E não era a minha ideia, Vicky, voltando agora exatamente para o ponto da sua pergunta, não era a minha ideia trabalhar com a minha mãe, com a minha família. Não era, assim. Eu sempre gostei muito, eu descobri no recrutamento e seleção, na parte de recursos humanos, trabalhar com pessoas, entender as necessidades. Só que aí a vida vai tomando percursos, né? Deus vai alinhando certas coisas e aí a minha mãe acabou precisando muito de mim lá. Falou, David, eu estou precisando de você aqui.
Está na hora de você repensar, porque futuramente isso aqui vai ser seu. E aí a gente sente a responsabilidade, né? E assim, fui para lá e a gente começou a modernizar, né? Eu estava até brincando com o Fio ali fora que a minha mãe, ela traz ideias, insights. Ela não fez uma faculdade de administração, né? Ela fez uma faculdade de ótica, um curso, mas ela traz insights que eu precisei de uma faculdade inteira para pegar, né? Para pegar. Gente que tem um negócio, né? Não, é na alma. E o mais engraçado, para resumir, é que quando a gente abriu a ótica, minha mãe ficou 14 dias sem entrar ninguém. Caraca. Você imagina, de 9 às 5 da tarde, 5h30, sem entrar ninguém. As pessoas passavam, eu era muito pequeno na época, mas as pessoas passavam na frente da loja e minha mãe dizia que ela se sentia invisível. Mas aí vai a persistência. Tanto que hoje a gente tem até o nosso cliente 01. Até hoje. Né? E a gente sempre liga para ele para saber como é que ele tá. Porque fez parte, né? Faz parte. Que maneiro. Foi a primeira pessoa que acreditou na gente. E a partir daí, enfim, a gente tem procurado fazer sempre o melhor, modernizar e sempre procurar entregar mais do que o cliente está esperando, né? Isso é muito bom, porque acaba que gera essa conexão também, né, com as pessoas. E a história também da sua mãe, talvez, de alguma forma... Não que você tivesse a obrigação de dar continuidade no negócio, mas talvez... Mas é uma coisa que me tocou também. Você entender que foi algo feito com tanto esforço, você fala assim, eu não posso deixar isso morrer, né? E foi um legado, né? Que você falou que no início foi seu avô que passou para sua mãe e sua mãe passou para você agora. Caramba. E assim, é muito legal porque você conhece muitas histórias. Tem gente que vai lá hoje, que vai lá para saber como é que a gente está, porque confia na gente. Tem uma história engraçada, rapidinho, que teve uma cliente agora recentemente que foi lá e o óculos dela quebrou e ela mora no Rio, mas ela tem casa aqui em Seropédica. Uhum. E ela foi numa ótica lá e ela não gostou da avaliação que fizeram da armação dela porque estava com um probleminha. Aí ela ligou pra gente e falou assim, David, Kátia, eu tive que vir em vocês porque em vocês eu confio. Eu fui lá e eu não senti assim transparência, mas aqui o que vocês me disserem, eu vou ter certeza que o que vocês estão dizendo é a verdade. Então, assim, não denigrando a imagem de ninguém, mas só fortificando que as pessoas acreditam naquilo que a gente fala. Porque a gente procura ser muito transparente. Então, assim, isso talvez seja um legado que não tem dinheiro que pague. Não tem. A pessoa acreditar no que você diz, hoje, no mundo, do jeito que está, isso é uma benção. Isso é um diferencial. Legal, muito bom mesmo. Eu adoro ouvir essas histórias, compartilhar essas histórias. Eu sou apaixonada por esse tema. Acho que uma das motivações também que fizeram com que eu entrasse para a administração. Eu dancei um pouco, né, nas universidades. Cheguei a fazer comunicação na parte de relações públicas. Eu gosto de gente também, eu gosto de falar, eu gosto de ter essa relação. Hoje eu faço uma especialização na parte de terapia, então estou me tornando uma terapeuta para agregar também essa parte do conhecimento mais psicológico nos atendimentos. Lidar com vidas é sempre muito complexo. É difícil. É difícil e cada pessoa traz ali sua questão. A gente tem que estar sempre buscando um conhecimento para além do que a gente faz, né? Para agregar. E falando sobre isso, assim, eu tive um insight pensando que eu estava olhando o seu Instagram, tá bem? E aí eu vi que ontem, acho que foi ontem, não sei, você postou um texto, acho que é uma contramotivação, não sei, eu queria que você contasse um pouco aqui pra galera. Eu brinco sobre esse cenário de empreender. Conta aí. O pessoal que tá mais junto comigo fala que eu sou um empreendedor desmotivacional, né? Porque, realista, assim, talvez? Sim, eu acredito que seja o realista e não desmotivacional. É que todo mundo pinta muito hoje com muito romantismo, né? Quer liberdade, vai empreender. Quer dinheiro, vai empreender. E quando é totalmente o contrário que a gente sabe que acontece, né? É óbvio que, assim, pessoas têm uma oportunidade diferente para iniciar. Mas para quem inicia do zero, é totalmente o contrário. É o que geralmente eu pergunto, né? Falo assim, eu quero empreender, você me indica? Não, indico a não empreender. Porque assim, se você não tem um propósito claro, é igual o David falou, o propósito da mãe dele foi o quê? Foi o legado do pai dela. Entendeu? Não teve outro motivo ali. Ele falou, cara, eu aprendi a lidar com vidas, eu quero que você continue atendendo as pessoas, conhecendo. Isso é um propósito para empreender. Então, assim, não importa se vai chegar o boleto um dia que ela não vai pagar, ela fala assim, não, cara, eu tô aqui porque meu pai pediu para eu cuidar de vidas. Que seja cuidando através de um óculos, né, do comércio deles, mas isso é propósito. Porque, cara, se for só pelo dinheiro, o primeiro baque que vier vai parar, porque todo o negócio, né, o que hoje eu
tento conversar muito com o pessoal, é a mudança da escala. Minha mãe, quando vendia empada em casa, ela ganhava bastante dinheiro. Se bobear, ela ganha até mais do que hoje. Ela ganhava naquela época, porque ela só tinha um custo da matéria-prima ali, um pouquinho de custo de gás e energia elétrica. E a minha mãe vendia mais de 100 empadas em casa todo dia. Cara, então, assim, era muita coisa. E aí vem o quê? Vem o primeiro, que a gente fala, né? Break point, né? Que é o ponto de ruptura ali. Porque que é quando a gente chega numa escala que o quê? Sua despesa vai subir, o seu lucro vai cair, que é aonde os empreendedores eles não se preparam. Então, assim, tô vendendo bolo em casa. Agora eu vou abrir uma sei lá, boleria, não sei como é que é o nome, né? Doceria, né? Que vende bolo. Comércio que vende bolo, isso aí. Vou abrir uma e vou ganhar muito mais dinheiro, mas a pessoa não para fazer as contas ali, que agora ela vai ter que ter funcionário. Então é a parte onde geralmente as pessoas se frustram. Não é que empreender seja ruim. E também não é que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Se você, toda vez que a gente muda de escala, a gente saiu de uma carrocinha para uma loja. Depois a gente saiu de uma loja para 2 lojas. E sempre vai acontecendo essas mudanças ali no financeiro, principalmente. Né? Poxa, olha só, eu estava aqui, tá? Agora a minha despesa vai lá em cima. Até voltar a equilibrar de novo, chegar ao ponto de equilíbrio das contas e pagar demora. Que é onde eu já perdi carro, já foi as coisas, porque assim, mas isso eu entendia. Né? Eu acho que eu comentei com vocês aqui, eu falei assim, o meu propósito é o quê? Antes da minha mãe partir para um lugar melhor, eu quero que ela tenha um sítio dela. Então, assim, não importa o ruim que vai dar. Não importa se a empada vai acabar ou se eu vou abrir outro negócio. Mas eu vou continuar empreendendo por isso. Eu quero dar uma qualidade de vida para minha família, para minha mãe, para minha esposa. Então, isso é um motivo. Não, Felipe, eu quero empreender porque eu vejo que é a oportunidade da minha vida de virar. Pô, show de bola. Vamos fazer então. E não importa se é empada, se é ótica. Cara, problema. Resolve um problema. Isso entrou na minha cabeça. Hoje eu não sou mais apegado a isso aqui. É óbvio que eu tenho um apego, que é uma marca da minha família. Eu quero que cresça, eu quero que seja reconhecido, eu quero que a empada que minha mãe fez, ela vá Rio de Janeiro afora. Mas se não for, tem outras coisas. Assim, tem tanto problema no mundo para a gente resolver. E se você enxergar isso e resolver, é o que a gente estava falando no início. Dinheiro é consequência. Dinheiro é sempre consequência, né? Vai chegar uma hora. A pessoa chega muito com... eu não acho que seja ruim também a pessoa pensar no dinheiro, né? Mas não. Pensar no dinheiro pelo dinheiro é vazio, né? Sim. É você achar que o dinheiro é propósito. Não é. Eu quero ser rico. Mas calma lá, querido. Você quer ser rico por quais razões? Pra quê? Pra quê? Porque às vezes as pessoas vão tão ambiciosas nesse sentido e fecham os olhos para as oportunidades, fecham os olhos para as melhorias que poderiam ser feitas naquele negócio. E quantas histórias a gente vê, né? Acho que o próprio Sebrae divulga algumas matérias, né? Que fala, legal. Né? Que tipo assim, acho que 2 anos já é a média de pessoas que desistem quando dão o primeiro passo, não sustenta tanto a empresa. E você vê assim, caraca, às vezes era só ajustar um pouco mais a rota, mirar ali num problema que é mais real e às vezes fica ali querendo sustentar algo que não consegue. É gradativo, né? E eu, quando comecei a empreender também, eu vim de uma ideia assim um pouco distorcida, né? Porque eu pensava assim, é a liberdade, mas não é mais fácil. Tem liberdade, mas não é uma liberdade assim imediata. Você estava falando ali, né? Tipo, não é. Eu vejo fulano que trabalha não sei aonde, consegue viajar para isso, para aquilo ali. Dá. É difícil, a gente não consegue, né? Tipo, o empreender é você abdicar, às vezes, num programa entre amigos, entre família, tá ali imerso a desafios diários, né? E vocês que têm funcionários, eu imagino ainda mais, né? Então, mas eu acho que tudo isso são etapas, né? Por exemplo, o David, hoje ele pode estar com uma dificuldade de sair, mas hoje eu não tenho mais. Eu posso ter podcast hoje, amanhã posso sair uma semana da empresa que vai funcionar. Tem que ser Só que é hoje, entendeu? Sim. E assim, nunca concilia no começo. Ou você tem qualidade de vida ou você tem dinheiro. A verdade é essa. No início, as duas coisas é muito difícil de você ter as duas. Hoje eu tenho a qualidade de vida, entendeu? Tá faltando outra parte ainda, mas é algo que a gente vai construir. Mas tudo é estrutura. É a época que você está vivendo, né? Daqui a pouco, eu quero ter outras lojas. Você vai construir uma estrutura ali que vai te dar um suporte. Você vai poder sair, né? Mas eu tô há 8 anos. Cara, já olha fazendo só. isso. As pessoas pensam que empreender é tipo assim, da noite pro dia já tá E esse ano que eu comecei realmente a sair, falei assim, primeira coisa que a gente é muito apegado. A verdade é que a gente tem um ego muito inflado e você acha que se você sair, ninguém vai fazer igual você faz. Vai dar conta. E realmente, ninguém vai fazer igual. Eu falo pra minha mãe o seguinte, ou vai fazer pior ou vai fazer melhor. Igual não vai. Igual não vai fazer, ninguém faz igual.
Mas é a questão da gente dar oportunidade. Tá lá, ó, tá funcionando a empada. Gente, deve ter empada. Eu acredito que tem empada lá para todo mundo comer. Aqui tem, entendeu? Mas estão lá, tem pessoas que vão fazer o trabalho até melhor do que eu. Então não tem porquê. Acreditar também. Isso, e a gente tem que parar de achar que só a gente que resolve as coisas, porque senão a gente não consegue escalar o negócio. Porque se você quiser fazer tudo o tempo todo, não vai escalar nunca. Não é. É porque a gente sabe a dificuldade que é para você criar isso aqui, né? Não é do dia para a noite. Então, às vezes, a gente se pega tendo um amor além do que deveria, né? Porque as pessoas que talvez venham depois, muitas delas entendem o propósito. Mas tem gente que, às vezes, não entende. Acha que, não, vou trabalhar lá, é mais uma empresa. Não, não é mais uma empresa. Olha o esforço que você teve, a sua mãe teve para poder chegar nesse momento. Então, assim, o valor que isso tem, quem não participou do início dificilmente consegue alcançar. É verdade, faz diferença. As marcas que isso aqui traz. A história, né? A história que traz. Eu acho que esse é o ponto mais difícil, assim, da gente conseguir passar. Porque, cara, até divisão, né? Eu sou o cara mais doido da minha família, né? De todo mundo lá. Ele é muito transparente. Eles vão fazendo, mas as ideias malucas, geralmente, vamos abrir outra loja, vamos franquear, tudo, né? Foi ideia da minha cabeça. Assim, minha mãe e meu pai, pra eles tem uma loja lá. Eu falo que eu estraguei a vida deles. Né? Mas aí é aquela questão da gente tá construindo, né, algo e passar isso para as pessoas, cara, até é difícil para a esposa, até. Cara, eu ia entrar nesse tópico família, esse um pouco da dinâmica de vocês. Olha, eu tava conversando com o David que de julho para cá minha vida mudou bastante, mas assim, 180, né? Eu tô indo ao contrário do que eu estava indo na empresa, até mesmo pessoal, porque foi contatos com pessoas diferentes. A gente, né, nós três aqui somos de Seropédica, e é muito difícil você ter um relacionamento fora de Seropédica. Então a gente fica muito limitado aos problemas da cidade, ao comércio da cidade. Eu falei, cara, eu vou sair, né? Eu quero, principalmente na minha parte de expansão agora, eu preciso conhecer pessoas novas. E uma pessoa, ela me encontrou em um curso que eu estava fazendo e falou assim, tá, filho, conversou comigo e falou, pô, tu é 220, tu é meio doido, tu quer fazer e tal, vejo que você tem coragem. Ele falou, você é casado? Eu falei, sou, pô. Ele, quanto tempo? Eu falei, tá, tanto tempo, não vou falar agora. Eu falei, não tô mais, pô. Aí, falei, pô, não, você é casado. Ele falou assim, cara, tu vai fazer outro curso? Eu falei, vou. Ele falou, leva a tua esposa. Eu falei, pô, minha esposa não gosta, cara, minha esposa não curte. Ele falou, irmão, se tu tem a visão que você tem, você chegar em casa e a tua esposa não comprar, ele falou, você não vai evoluir. Ele falou, se vocês dois não tiverem... Porque ele falou assim, você não mora mais com seus pais. Uma coisa é sua mãe e seu pai não atender ainda que vocês trabalham igual. Ele falou, mas dentro da sua casa, vocês têm que estar no mesmo objetivo. Porque imagina para a empresa assim, eu ter que economizar agora e minha esposa não entender, ela quer comprar uma bolsa nova. Ou eu ter que vender um carro para investir na empresa e ela... Parceria, né? Exatamente. Parceria. Cara, e assim, gente, é surreal. Se eu for hoje, quem é casado e a esposa... tem esse tipo de desencontro de pensamento que às vezes nem é maldade, é porque realmente a pessoa não participa do meio. De julho para cá, a Márcia tá sofrendo. A Márcia, minha esposa, tá sofrendo. Todo o curso que eu vou, toda reunião, ela tá lá. Ela, Felipe, às vezes eu tô entendendo nada, mas agora ela tá começando a entender. Eu vi fotos. Ela vê, sim. Nos cursos a gente passou numa imersão muito doida de uma semana, mas assim, da imersão para cá é outra coisa. Se eu chegar em casa agora e falar, Márcia, vamos vender tudo e ir para onde? Vamos. Entendeu? Vamos, agora vamos, entendeu? Então, assim, é legal estar com esse pensamento alinhado dentro da família. Eu acho que evolui muito as nossas brigas, né, em termos de empresa, e às vezes ela nem entendia. Sim, meia-noite eu estar mexendo em planilha em casa, fazendo planejamento. Domingo, meu irmão. Isso é muito difícil mesmo. O Netflix que sofria. Isso é difícil. Realmente. Mas agora ela entende que é o momento, entendeu? Ela entende. Os dois estão com essa visão. Exatamente. Isso mas assim, eu vejo que faz muita diferença, trazendo isso mais pro lado do casal em si, a minha visão de fora, é perceber que quando tem essa parceria e essa transparência também dos problemas, né? Não achar que você vai ser o super-herói e vai resolver tudo sozinho, né? Essa sua postura de se inclinar e mostrar para ela a necessidade dela comprar essa ideia junto com você, isso me gera uma pergunta, assim, como é que é para vocês empreender e ter a vida familiar? Porque eu sei que ambos têm a sua família, né? Você agora tem uma bebê linda. A Sarinha. E eu queria saber como é que também é a rotina de pai, de esposo, de empreendedor. Já me prepara que ela tá... Me prepara. Eu costumo dizer, eu tenho dito, há 9 meses, que a Sarinha fez 9 meses agora, dia 25. Ah, linda. Eu costumo dizer que eu descanso na ótica e trabalho em casa. Muito bom. Aí, ó, pega a visão. Márcia, vamos desistir disso aí, Não, mas a Noemi brinca que é maravilhosamente cansativo.
Você tem o cansaço porque é uma criança que depende única e exclusivamente de você, mas assim, você acompanhar a evolução de um ser humano que parece com você Caraca, você fez... é a coisa mais incrível. Talvez seja a coisa mais incrível que eu já vi na vida. E família é uma bênção, né? Você ter uma família é você ter tudo, assim. Tudo lá em casa a gente faz junto, a gente pensa junto, a gente desenvolve junto. Nada é solto. E Noemi, ela entrou nesse processo e Noemi é sempre muito compreensiva. Então, assim, meu bem, eu preciso ficar aqui hoje até tal hora. Não, tudo bem. Porque quem faz a rotina noturna da Sara sou eu, porque eu gosto de ter esse contato. Eu já passo o dia inteiro longe. Então, se eu não tiver esse contato com ela, eu acho que não... Né, eu preciso ter. Sim, importante. Então, dou banho, troco roupa, boto para dormir, dou mamar. Então, assim, eu tenho esse contato com ela, né? Então, agora ela já está começando. Hoje mesmo, eu estive em casa, ela falando... Meu bem, ela não para de te chamar. O dia inteiro me chamando. Porque você vai começar, ela vai começando, né? A ter esse contato, acostumar com né? isso. Uhum. Mas, assim, trazendo hoje para o dia a dia do negócio, você falou, Fio, é importante você compartilhar a visão, é importante você compartilhar, olha, isso aqui é o que eu estou vivendo hoje. Uhum. Porque às vezes a pessoa está morando com você, mas está distante do propósito. Do propósito, né? E o propósito E não tem como saber que tá na tua cabeça, né? Não tem Ninguém, como. não dá pra ler adivinhar, pensamento. gente. Não dá pra ler. Falem, Sim. pessoas, falem. Casais, falem abertamente. E a Noemi, Importante. ela briga comigo, porque às vezes a gente passa o dia inteiro, você atendendo cliente, você falando, você chega aqui, você está cansado. Então, o que você quer fazer? Descansar. A última coisa que eu quero fazer é falar. Eu não quero falar. E ela fala, meu filho, você tem que me contar como é que foi seu dia. O que tá passando nessa cabeça? E é engraçado, porque... Eu já acordo, eu fico assim, olhando pro teto. Parada. Ela, o que você tá pensando? Eu tô pensando em alguma coisa da empresa. E aí o tempo fica, a todo. cabeça não para. Não né? para. A cabeça não para. Eu acho que Mas pra quem não a tem comunicação é Felipe, a você chave, que falou, né? para tudo, assim. Para qualquer tipo de relacionamento saudável. Seja para relacionamento entre marido e esposa, amizade, tudo. Relacionamento é base de qualquer coisa. Conversa, diálogo é base. No comércio, cara. Se você não tiver diálogo... Isso que ele falou, assim, não vai adivinhar o que tá na sua cabeça. Não. Não tem como. Não tem tem. bola de cristal, não tem. Não dá. Tem a linguagem corporal, tem, mas assim, não vai, não é... Às vezes te dá indícios. Isso. E o que Tá meio você falou estranho, também, né? Que pra homem, né? Assim, é mais difícil assumir, né? Pô, cara, eu tô cansado. Pô, cara, ó, preciso disso aqui, ó, não quero falar, tô com algum problema. Porque assim, o homem acha que o quê? Não, tô com um problema, eu que vou resolver. É isso aí. Eu não vou passar pra ela, senão ela vai ficar preocupada. Isso aí. Só que às vezes você acaba tratando a pessoa mal, porque você tá mal, E nem a você não intenção, consegue. talvez, né? Exatamente. Né? Então, isso é bem importante e foi algo que eu aprendi esse ano também. Esse ano eu tô bem mais falante, principalmente com ela, com termos da empresa, porque minha mãe já é um pouco mais velha, meu pai também. Quem assinou os contratos doidos lá que ia dever muito fui eu. E assim, é sempre tremendo. Tu vai assinar e fala, cara, tem certeza, né? E tamo lá, vou assinando. Acredito. E eu tento poupá-los, né? Dessa parte, assim, minha mãe e meu pai já trabalham tanto operacionalmente que eu tento não passar. É óbvio que eu tenho que informá-lo da parte financeira, como é que a empresa tá, mas o pesado mesmo, né? Quando acontece alguma coisa, a gente tenta... Poupar. Isso aí, poupar eles. Então, com a esposa, a gente acaba fazendo isso em casa também, só que em casa não dá, né, cara? Você tá ali junto. É melhor você falar e não tentar esconder, não, né? Mas realmente tentar poupar ali e evitar um problema, porque ela não vai adivinhar, meu irmão. Não vai. Ela vai pensar 30 coisas, menos que você tá preocupado com a empresa, entendeu? E isso é muito legal, porque indiretamente, a gente não pensa isso propositalmente, mas indiretamente, a gente subestima a capacidade do outro de poder te ajudar a resolver um problema. Porque a pessoa não tá com você ali, né? Exatamente. Na empresa, não tá Não é proposital. É. Mas indiretamente você pensa assim, eu vou explicar, não vai entender a vivência. Aí você fala assim, tô cansado. Teve uma... Aí desiste de falar. E às vezes boas ideias saem dessas conversas, né? Eles estavam falando isso ali fora. Né? E fora, assim, também, às vezes até o suporte, né? Teve uma vez que eu tava conversando com a Márcia, eu passei por um processo meio que... síndrome do pânico, né? Em 2020. Depois da pandemia, a cabeça desparafusou total. E foi um processo bem ali até eu voltar ao normal, uns 2 anos mais ou menos. E aquela parte meio depressiva, né? Que a gente já tava. Eu falei, cara, se eu morri, eu não fiz nada. Pô, a Márcia, ela parou na hora no carro e falou, Felipe, você não fez nada. Falou, a gente tem 32 funcionários.
Você tem 32 anos, não é? Eu tenho 32. Olha isso. Aí ela falou assim, pô, a gente tem 32 funcionários, Felipe. Você já parou para pensar que às vezes a pessoa não tinha um emprego, que a pessoa, sei lá, poderia estar passando alguma coisa e você vai falar que não fez nada. Oportunidade que você tá dando para as outras pessoas. Isso, e assim, e para mim... Assim, né? E assim, foi algo que ela falou que eu nunca parei para pensar, porque você tem uma empresa e empregar alguém é como se fosse algo trivial, entendeu? Eu nunca parei para pensar dessa forma. E assim, é isso que a gente está falando. Às vezes comunicar algo, pô, eu tava super triste no momento ali, ela falou, pô, não fez nada. Ela para olhar onde começou, como é que tá, para onde tá indo e ver se realmente não fez nada. Então, né, é algo que é realmente ali, a tua Vai companheira... automático, né? Sim, a companheira tá ali, cara, para abrir teu olho, principalmente para essas coisas, né? Isso é muito importante. A gente, que eu tava falando com o Fio ali fora, a gente que às vezes está dentro do processo, a gente fica às vezes com um olhar vicioso. E quem tá de fora consegue trazer, de repente, uma coisa que você não percebeu. É como um jogo de xadrez, né? Quem tá jogando de xadrez ali, por vezes você não vê uma jogada. Mas quem tá de fora consegue analisar de uma forma muito mais fria, né, aquilo que você precisa fazer. Isso é verdade. É Faz muita interessante. diferença. É. Isso me veio à mente, assim, antes de começarmos a conversar, é que você tem uma rotina diferente da dele, né? Você tem Sim. um filho, uma filha, e no seu caso você tem a esposa. E só que no seu caso, ainda mais especificamente, ela trabalha contigo. Trabalha. E como é que é? Porque as pessoas, comumente a gente fala que as pessoas falam, não dá pra trabalhar junto com o cônjuge. Como é que é essas bandejas? Vocês conseguem separar? Ou chega em casa assunto empresa? Como é que é? Não, eu acho que a gente já passou por essa fase aí de não dar para trabalhar junto, né? Tanto uma época que a gente trabalhava junto lá na fábrica e a gente abriu a loja do 49, quando a rede era própria. Ela falou, cara, eu vou para a loja do 49, senão não vai dar. E a gente realmente bicava muito, né, em termos de trabalho. Mas entra naquele ponto que eu falei com o David. Eu achava que eu fazia tudo melhor. Então, assim, 95% dos problemas que dava era culpa minha, porque eu não queria deixar as pessoas fazer tudo, eu queria trazer para eu fazer. Mas passando, né, esse tempo todo, hoje ela cuida mais da parte de RH. E eu, cara, assim, eu realmente abri mão da parte operacional. Eu praticamente não fico mais na loja. Eu só vejo financeiro, administrativo e comercial. Mas se você me perguntar quem é a escala de trabalho de um funcionário, eu não sei. Não dá pra saber tudo, qual é né? o Não dá, horário, não dá. quem vai Não, folgar, quem vai folgar. Eu não que sei legal. nada, não sei nada. Se você me perguntar, eu não sei nem preço de empada mais. Mas porque eu tô focado na parte estratégica. E assim, para isso acontecer... Demorou muito? Demorou 7 anos para isso acontecer. Caraca. Demorou 7 anos. Só virou a chave esse ano aí, porque eu falei, cara, se eu não abrir mão disso aqui, não vou conseguir crescer. A verdade é essa. Pra gente escalar, outras pessoas vai ter que fazer uma parte. Pra você trabalhar na parte estratégica, não tem como. Porque assim, meu pai chega lá às vezes, coitado, eu trabalho com minha família, meus pais são mais velhos. Meu pai me chama de gordo, né? Ele fala, gordo, paga um boleto aí pra mim. E eu paro para pagar o boleto e depois, quando eu volto, o que eu estava fazendo? Caramba. Eu já não lembro mais, porque assim, vai aparecendo as coisas ali, às vezes a gente tem reunião, conversando com alguém alguma coisa, ou principalmente se eu estiver mexendo em financeiro. E esquece, eu não sei qual boleto que vence hoje, eu não sei mais nada. Eu só entro lá no sistema, tá lançado, vou fazer. Mas com a Márcia, especificamente, assim, depois que isso se alinhou, cada um cuida ali de uma parte e o que ela fazer lá tá feito, cara, acabou. Não. Isso aí, não tem mais briga. Exatamente. Parceria. Melhorou. Saber delegar também é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Porque às vezes que a gente que cria o negócio, você parte do processo, você desprender é difícil. Sim. Isso também chega muito da personalidade, né? Eu sou totalmente metódico, eu sou chato. Se você vê minha vida de manhã até a noite, você vai falar, cara, 2 dias você tá dormindo. Porque eu acordo, eu vou treinar, eu chego todo dia na loja no mesmo horário, eu já tenho rotina administrativa mesmo, de fazer, lançar nota fiscal, tudo certinho. Acabou, eu faço as outras coisas que eu tenho para fazer, que seja, né, Os processos, o compromisso. né? Os processos Exatamente. que o negócio precisa, né? Não Então, adianta, se isso desalinha, cara, a gente tem que ter um controle muito... Eu tive já muito problema com funcionários. Eu sempre fui um pouco estressado, né, nessa parte, porque, pô, se tá no papel ali, tá escrito, não tem como fazer errado, né? Mas você tá lidando com gente. Então, exatamente, foi o ponto que eu mais demorei a aprender, entendeu? Eu falei, cara, não, vai fazer errado, você vai falar de novo, ou você bota a Márcia pra falar, entendeu? Que aí resolveu mais ainda. Responsabilidade. Cara, escutando o Fio falando isso, assim, eu me vejo totalmente o inverso. Eu sou muito, assim, pessoas. Você é muito parceirão. Eu sempre lembro, eu tenho a visão do David tipo assim, o amigão, o parceirão, é isso mesmo, na faculdade. Eu sou assim. E meu pai já é o cara que, assim, ele é tipo o Fio, assim, metódico. Tudo dele tem lugar, tudo dele é organizado,
Às vezes eu fico olhando para mim e falo assim, mãe, eu precisava ser mais igual ao meu pai. Mas o cliente chega, eu fico tão empolgado para escutar a história dele, para conversar. E a gente é assim, eu e minha mãe, a gente vibra às vezes. E aí quando eu falo assim, cara, não, tem que fazer a ficha, eu tenho que ajeitar aquilo. Mãe, a gente fica depois da hora. Então, assim, é rotina, né? Eu preciso São adquirir... perfis comportamentais, não sei se você Sim, já viu. sim. E gerenciais também, envolve tudo isso. Eu já sou assim, muito mais elétrico nesse ponto. Mas eu precisava ser mais como o Phil. Eu preciso adquirir essas habilidades, né? Mas, enfim, meu perfil... Isso é uma coisa que eu preciso desenvolver. Mas os perfis exatamente para isso, né? Eu sou totalmente dominante e analítico. Eu sou dominante e analítico. O que envolve pessoas, qual é o que? É mais empático. Olha, o meu deu até vergonha. O meu deu 10 aquele, eu botei tudo 1 quando eu fiz o disque ali. É verdade, porque, cara, é assim, tem que fazer, eu vou fazer. Não me recordo tem que fazer. Pessoas, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. E o da Márcia é totalmente inverso, porque é dominante, influente, aí o seu, acho que é conformidade. Conformidade, conforme. Eu tenho um pouco de conforme e dominante. O meu é 0. Mas assim, choca com quem é dominante. O meu é 0 esse aí, o conforme. Mas aí a Márcia é mais. Então, ela realmente já tem um perfil para trabalhar mais com pessoas, entendeu? Eu não, eu tenho um perfil para trabalhar com número, para ver resultado. Hoje em dia, a minha dificuldade maior em trabalhar com pessoas realmente era isso. Porque, cara, não tá dando resultado, irmão, ó, corta. E assim, como 2 mais 2 é igual a 4, né? Não, simples. É assim, é uma parte que, como você falou, eu preciso melhorar. Até melhorei bastante já melhorei. Hoje em dia eu pergunto algumas coisas. Mas, cara, é porque levando pro termo de empresa, que a gente fala assim, CNPJ não tem coração. Eu tinha 32 funcionários. Irmão, eu não vou prejudicar 31 por causa de 1. Entendeu? Eu não vou prejudicar minha família por causa de 1. Então, isso sempre foi uma balança muito pesada pro lado mais lógico. Entendi. Entendeu? Lógico. Tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Mas é interessante. Sim. Porque às vezes, David, o que eu percebo também é muitas das vezes a pessoa ter muito desse espírito do coraçãozão e aí acaba esquecendo isso. Sim. E aí, na hora do vamos ver, tem muitos funcionários, às vezes, que sabotam a situação. Sim, sim. A gente vê muitas histórias, sim, né? Muito sim. comum. E tem um outro lado que eu acho que é o normal de ter, né, cara? Você tá trabalhando com pessoas. Às vezes a pessoa só tá no momento ruim que você tem que chegar lá e conversar. Foi o ponto que eu devo ter errado aí. Eu já mandei mais de 40 embora. Né? Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já pergunto, e aí, como é que a gente pode melhorar então? Foi um desalinhamento de expectativa quando você foi contratado? Por que o funcionário não tá satisfeito? O que desandou ali naquele caminho que a história não tá fechando mais? Não, hoje em dia eu pergunto pra caramba. Eu não tô mais tão ruim, não. Não é só, mas né? já é o momento. Pessoas, me perdoem, tá? Me perdoem, porque eu mudei. Já fica o pedido, né? Já fica já. Pra quem se sentiu magoado alguma vez, aí era só números, né? Não, é um perfil analítico, galera. Então, ele tá só abrindo o coração aqui pra vocês. E falando um pouco mais ainda sobre isso, eu queria entender, assim, quais são as perspectivas de vocês pro futuro, enquanto negócio, família. Você, David, almeja também dar um crescimento, dar continuidade também, né, pra esse empreendimento da família. O que você, estando agora imerso nesse universo, o que você pensa? Você também, Phil, queria entender um pouquinho mais e também, em paralelo, né, dar a chance também, a deixa de vocês trazerem algum insight para a galera que está nos ouvindo, alguma recomendação, seja de um livro, de um filme, algo que tenha gerado um despertar para vocês nesse sentido e que pode ser que influencie de forma muito positiva as pessoas que estão nos ouvindo. E eu estou amando esse podcast. Eu acho que já aproveita, deixa o seu like, curte, compartilha entre os amigos, porque esse episódio está muito legal. Já estou eu aqui mais uma vez para te dar uma ótima notícia. Esse programa está sendo apoiado. O iFoods. O que é o iFoods? É a empresa da representação da Fernanda Scher. Essa que pode ser tranquilamente eleita aí a personalidade do empreendedorismo feminino da cidade seropédica. Ela tem excelentes produtos que é dessa empresa, desse grupo de empresa chamado Amazing Foods, que é pães de queijos deliciosos. Eu tô falando aqui, vai estar passando aí na sua tela esses pães de queijos maravilhosos. Pão de alho, enfim. Produtos diferenciados que você consegue exclusivamente com ela ou na rede parceira. Ou seja, ela tem algumas representações em Seropédica, então chama ela no WhatsApp, no Instagram, tá aqui passando o QR Code, que ela vai conseguir te direcionar muito bem. Ou para você comprar no atacado, ou para você comprar no varejo. Eu acho que a gente precisa hoje, lá na Ótica, falando assim bem abertamente, a gente precisa hoje ser mais... Vamos lá, vamos pensar. A gente precisa...
Hoje, procurar sempre entregar mais para o cliente do que ele precisa. Isso é um foco nosso, sabe? Seja em termos de espaço, ambiente, experiência. Vou te dar um exemplo. Tem muito cliente que chega lá na ótica e ele quer encontrar determinada marca de armação. Não necessariamente porque ele vai comprá-la, mas porque se ele encontrar ela lá, para ele é como se fosse um selo de qualidade. A ótica é boa. Por exemplo, recentemente a gente trouxe para a ótica a marca Nike e Lacoste. Há um tempo atrás isso seria totalmente inviável. Mas a gente fez um investimento, por quê? Porque eu tenho um perfil de cliente que quer esse tipo de marca. Tem cliente, por exemplo, Ana Hickman, talvez seja o que mais sai. Hoje, as mulheres, elas gostam muito, elas se identificam muito com o design. Elas olham, elas querem, porque hoje é a referência. Mas, às vezes, não é o foco principal. Às vezes, ela vai para lá porque ela vê a Ana Hickman. Não, aqui tem a Ana Hickman, que é legal. Então, agora deixa eu ir para uma outra. Entende? Uhum. Então, a gente tem que procurar entender qual é o público que a gente está atendendo. Então, assim, hoje a gente... Já adiantando, a gente vai passar por uma obra lá na ótica. A gente fez uma obra no consultório. Spoiler, hein, galera? Spoiler, primeira mão. A gente vai passar por uma obra lá na ótica e a gente vai aumentar o espaço. A gente vai procurar gerar exatamente no cliente uma experiência. E, bom, não querendo ser clichê de forma alguma, sendo bem transparente, hoje, talvez o livro que a gente mais se baseie, obviamente que negócio é muito importante, mas... a Bíblia é um livro que eu me baseio muito. Nossa, que me norteia. Que me indicaram no primeiro episódio e falaram também. Que me norteia. A Bíblia me norteia. Porque nela você encontra todas as respostas para todas as dúvidas e questionamentos da vida. E é nela que ela que ensina a gente a ser competente, a gente ser uma pessoa séria, a gente ser uma pessoa comprometida, empática, profissional. Me colocar no lugar do outro, né? Empatia, ou seja, aquilo que eu não gosto que faça comigo, você não faz com o outro. É aquilo. Se eu prometo que eu vou vender uma lente, é ela que eu vou entregar. Então, hoje é isso, assim. A gente almeja. O que a gente almeja hoje? É melhorar aquilo que a gente já tem de talvez ponto forte, mas potencializar isso, mas expandir. Legal. A gente tem a ideia de expandir. De procurar oferecer essa experiência que a Empada da Casa hoje faz para outras pessoas, para que elas conheçam o nosso trabalho. Porque às vezes a ótica ela tem uma fama muito ruim, de uma forma geral, o ramo óptico, né? Mas que eles saibam que ali você vai encontrar pessoas sérias, pessoas que vão prometer para você uma coisa que vão cumprir. Então, você potencializar, você expandir isso, hoje talvez seja uma coisa que a gente quer deixar, um legado que a gente quer deixar. Que legal, muito bacana, muito bom. Legal. E você, Phil? A gente está esse ano, né, especificamente, a gente finalizou toda a parte de validação de como franqueado, né? Porque a nossa rede já funcionava, o negócio já funcionava, então a gente usou 2023 para como vai ser com o terceiro gerindo uma loja. A gente já viu os prós, os contras, e agora realmente a gente quer expandir, né, justamente para cá, começando na Zona Oeste, que é a região da Barra, região do Recreio, Campo Grande, ali, Bangu. Tem perspectivas? Sim, a gente pretende abrir no máximo 10 lojas ano que vem, não mais do que isso, também para validar o modelo, né, ver como é que vai ser uma crescente. A gente vai sair de 3 para 13 unidades ou 10 unidades. Então não adianta você dar um passo ali e acabar perdendo qualidade. Então a gente quer fazendo progressivo, validar no ano que vem e depois do ano que vem, sim. Como é um modelo, até para quem está procurando franquia, o modelo de Empada é uma franquia que tem uma entrada baixa, né, comparado aos outros modelos de alimentação. Então, a gente está com o modelo de quiosque agora, já tem um modelo de loja que oferece um ambiente. Então, justamente para a pessoa que quer empreender. Não tem dinheiro de graça, tá? Não estou oferecendo aqui, você vai me dar o dinheiro e eu vou te devolver. Exatamente. Você investe numa marca, mas tem que empenhar ali para que aquilo dê certo. Mas o nosso projeto é que provavelmente cada franqueado tenha 3 lojas.
em média, porque é um processo muito simples, né? A gente tem uma fabricação centralizada, então a gente entrega ali praticamente um processo de revenda, né? Apesar de se tratar de alimentação, então isso facilita da pessoa ter mais de uma, às vezes quer ter 3 quiosques no shopping, isso vai ser bem fácil. Então, nosso planejamento de empresa é esse, né? A expansão gradual no ano que vem e validando depois, aí sim a gente bota o pé um pouco mais na porta para acelerar esse processo. Mas a intenção é crescer no Rio e depois ir para São Paulo. A gente já tem perspectiva, já parceiros para iniciar em São Paulo também o crescimento. Ai, muito orgulho, porque é uma empresa de seropédica para o mundo, em breve. Vamos lá, de seropédica para o mundo, é isso aí. Muito legal eu ouvir essa história. E também é muito bom saber, né, da realidade de vocês. É que nenhum negócio começa... Pode começar um pouco do nada, né? Mas assim, tem que, para ter essa consolidação, tem que ter esses pés no chão, né? E essa conscientização e esse nível de consciência que eu acho que a galera que está ouvindo de casa deve entender, assim, que não é fácil, né? Cada um tem o seu desafio, cada um tem as suas particularidades, mas essa ideia, né, de que é possível, né? Com persistência, eu acho que... É que tudo na vida não é fácil, né? Nada é fácil, né? E teve exatamente o que aconteceu, né? Que eu falei de julho para cá. Se eu for até deixar também recomendação para alguém do que fazer, eu não vou falar nem de livro, né? De livro tem um Inevitável, até que eu tô lendo agora, assim, é maravilhoso para a gente que às vezes dá... Murro na ponta de faca, Inevitável, do João Kepler. Legal. Então, assim, ele já vai falar tudo isso, né? Que você insistir, às vezes não dá certo, mas o nome já fala, né? É inevitável quando você decide você chegar no seu propósito. Só que o que eu mais aprendi esse ano realmente foi me colocar como ponte. Como ponte sem querer nada em troca, sabe? O David, por exemplo, abriu agora, posso imaginar a expansão. Cara, eu tô aqui do lado, lá em Seropédica, pode ir lá, trocar uma ideia. E a partir do momento que eu passei a fazer isso, cara... Muita coisa se abriu. Muita network, coisa mesmo. Sim, é o network, mas network é o network sem que você seja interesseiro. Realmente, assim, é aquilo que o David falou, né? A Bíblia mesmo fala pra gente se colocar numa posição de servir. E quando você serve o próximo... Ser útil. Tudo, isso aí. Tudo, as portas, elas vão se abrindo. E assim, eu tô vivendo isso de uma forma bem acelerada a partir do momento que eu entendi isso. Quando eu tirei que eu queria crescer de qualquer forma, ou ganhar dinheiro de qualquer forma, aí realmente agora as coisas estão começando a andar. Então, você ajudar, né? Se coloca para ajudar, porque realmente eu tô te ajudando, daqui a pouco você me conecta com o David ajuda outra pessoa, e isso vai criando uma ponte, cria um network saudável também. Eu espero muito que essa conversa não fique só aqui, sabendo agora dessas conexões dessa ponte que a gente não se conhecia, né? Eu só conhecia as suas esposas. E é um prazer, né, estar tendo essa conversa com vocês. Estou muito grata pela participação, por vocês terem aceitado esse convite, pelas empresas de vocês estarem nesse caminho, né, de prosperidade, né, e de impacto, né, nas outras vidas, seja com seus funcionários, seja através de um bom atendimento, através de um bom produto, e fazer a diferença no mundo, né? Acho que essa é a grande missão, né? Vocês citaram bastante a Bíblia, então essa questão de ser um bom cristão nesse aspecto, né? Não precisa, às vezes, se necessário, use palavras, né? Então, através do atendimento, através de tudo que vocês deixam como um legado, são rastros, né, que a gente vai deixando para além, né, e muito além do que a gente possa ver, legado, né, com os olhos. Exatamente. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Eu adorei. Eu achei que foi muito legal. Então, mais uma vez, eu faço convite, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, deem o seu like, se inscrevam no canal. E, quem sabe, né, a gente tem uma parte 2 desse bate-papo que eu achei muito bom. Obrigada, meninas. Obrigado, foi um prazer.